Bom dia! E aí, como está o domingo? Hoje é o dia de nós fazermos o nosso planner, hein, gente? Não esqueçam, planejar a nossa semana, né? Crie esse bom hábito para você poder se planejar como será a sua vida daqui 5 anos. Lembram disso, né? A importância do nosso planejamento. Planejar, né? Vamos ver qual é a carta que vem. Veio o seguinte. Olha só que interessante, vocês vão achar o máximo. Você usa o seu tempo de forma apropriada? Você usa o seu tempo de forma apropriada? Olha como que nós iniciamos hoje, entrou em conexão com a pergunta. O que seria para você usar o seu tempo de forma apropriada? O que diferencia? Vamos, né? Isso nós já conversamos, inclusive, mas é tão importante isso para você encerrar 2022 e entrar um 2023 mais ciente do que você quer chegar, principalmente na sua área profissional e mesmo em outros projetos, que está vindo de novo de uma outra forma a pergunta, mas para nos trazer uma consciência. O que seria organizar o nosso tempo de forma apropriada, gente? O que diferencia você de mim? O que diferencia nós dois de uma pessoa milionária, por exemplo? É a forma como essa pessoa organiza o seu tempo. A organização. É fundamental nós sabermos organizar o nosso tempo, o nosso dia. Você está vendo como é importante a rotina? Porque tanto eu como você, todos nós temos 24 horas. Ninguém tem 25, ninguém tem 23. Mas a maneira como uma pessoa organiza o seu dia da outra é que vai ter um resultado final. Tudo na nossa vida, gente, leva tempo. E se conscientizar disso, a nossa vida se torna muito mais orgânica, muito menos estressada, com muito menos ansiedade. Porque lembra o que eu falei em alguns dias atrás? Eu marquei o meu médico às 3 horas da tarde. Então eu fui lá e coloquei no meu planner, médico às 3 horas. Não é somente o médico às 3. Eu tenho que me organizar desde o tempo que eu vou levar para me deslocar até o médico, a espera para ser atendida e me deslocar de volta para minha casa. Então não é às 3 horas em ponto, no mínimo eu vou levar de 2 a 3 horas. Então, quando eu me conscientizo que tudo na minha vida leva tempo, a minha vida ela passa a ser organizada dentro dessa visão e tudo começa a fluir, entendem? Porque a nossa vida ela precisa de um planejamento orgânico. Porque ó, lembra o que nós falamos, acho que foi no 17º dia, quando nós falamos do futuro, né, de planejar a nossa vida daqui 5 anos. Então, lembra o que eu falei? Que o que diferencia uma criança de um adulto? A criança sonha e o adulto sonha. O que diferencia o sonho de uma criança e o sonho de um adulto? É que a criança ela sonha e não planeja. Então, ele se torna uma fantasia. O adulto, quando ele planeja, ele se torna um objetivo. E todos nós precisamos sonhar, porque o nosso sonho é que se torna a nossa bússola, o nosso norte para criar um objetivo na nossa vida. E pode imaginar, quando você, imagina a sua televisão aí da sua sala, por exemplo. Antes de você comprar,
Você imaginou essa televisão, não foi? Então você sonhou com a televisão. Então primeiro a gente sonha para depois concretizar e comprar. E assim é tudo na nossa vida. Primeiro a gente sonha para depois o nosso corpo ir concretizar. Então você imagina uma viagem, primeiro você sonha, aí você planeja, organiza e então o nosso corpo vai concretizar essa viagem, não é verdade? Então, quando eu planejo, quando eu crio estratégias, quando eu crio meta, eu organizo o meu tempo, então eu vou ter sucesso nas minhas metas, porque foi tudo planejado. Entendem? E esse planejamento, gente, ele tem que ser orgânico. Eu não posso criar uma meta, uma data que não tenha lógica, sabe? Ela tem que fazer sentido, ela tem, né? Eu tenho que criar metas que sejam coerentes com a minha realidade, inclusive com a minha realidade financeira, com a minha realidade física, com a minha realidade da minha saúde, com a minha realidade do meu emocional. Porque, por exemplo, não adianta eu que não quase não faço exercício físico me imaginar correndo 10 horas, fazer essas corridas que tem. Eu jamais vou conseguir. Então, tudo na nossa vida, ela tem que ser orgânica, né? Então, tudo tem que ser planejado. Aí, quando a gente consegue planejar a nossa vida de forma apropriada ao nosso tempo, nós conseguimos ter o sucesso que tantos esperamos. Então, a nossa agenda, o nosso planner, ele não deve ter milhões de coisas para fazer, sabe? Milhões de tarefas, milhões de compromissos. Por quê? Nós temos que contar com os imprevistos da vida. Pode ter um congestionamento, pode ter uma batida, pode ter uma chuva que causa um transtorno. E aí? Aí a gente fica com ansiedade porque não cumpriu a metade das tarefas e vamos dormir com a ansiedade que não conseguimos cumprir. Então, para a nossa saúde mental, para a nossa saúde mesmo, né, de todos os sentidos, não fique enchendo a sua agenda, o seu dia de milhões de compromissos. Crie dentro do que é possível. Conseguiu cumprir tudo? Você vai ficar satisfeito. Então, de repente, dá para fazer mais alguma coisa do dia seguinte, mas foi porque o tempo sobrou. Então, isso não vai lhe causar ansiedade, porque você se organizou. Certo, pessoal? Então, um segredo. Hoje vamos falar de novo, né, sobre isso. Organize o seu tempo de forma apropriada. Isso é que diferencia uma pessoa de sucesso. Isso que diferencia uma pessoa realizada. O que diferencia uma pessoa da outra é como ela consegue fazer a sua organização do seu dia. Tá certo? Aproveita que é domingo, faça o seu planner com maior capricho, porque é para você, é para a sua vida e não desperdice o seu tempo, porque ele é precioso. Beijo no coração.